Olá, Bianca Borges aqui. Vinícius Oliveira aqui. E Cláudio Tonon desse lado para mais um Aprendendo sobre Ciclismo Indoor. E hoje, Yes, e o hoje, que nós vamos conversar, dois? pelo amor de Deus, eu passando por cima do Tonon. Relaxa. Mas seguinte, ó, hoje nós vamos falar sobre técnica. Técnica, pô, super assunto. No lance de técnica, Tonon, a gente tem assim técnicas diversas e tem a parte postural, parte das mãos, o core, perna, banco, tudo que a gente pode falar sobre técnica. E cada uma dessas coisas que eu falei dá um episódio aqui para a gente conversar. Com E a certeza. gente resolveu falar sobre o pedal, técnica de pedalada e por aí vai. Vamos. Peraí, ô Bi, assim, Pode ó, falar aí. a gente vai falar hoje sobre, você falou, o ciclo do pedal, técnica, como é isso? Tipo de pedal, pedal taquinho, pedal mountain bike, pedal Ah, tá speed. bom, pedal peça mesmo, pedal peça. Também, Também. Vamos misturar um pouquinho de tudo aí. Vai ter bastante coisa sobre o pedal em si, a técnica de pedalada, vai ter Qualquer diversas. coisa eu meto um parênteses e a gente guarda para outro episódio, combinado? Com certeza. Então, beleza. Manda ver. Vamos nessa, então. Seguinte, ó, um professor, ele ensina uma boa técnica através da performance, sendo um grande modelo, ou ele ensina uma boa técnica mais através ali do ensinar, dando boas dicas? Ou um une com o outro? Cara, essa pergunta aí dá 20 episódios, não dá um episódio, né? Meu? Daria para falar só dela agora, entendeu? Mas eu vou tentar ser assim, ó, muito, muito breve. Primeira coisa, ensinar uma boa técnica, mostrar uma boa técnica, demonstrar uma boa técnica são coisas muito diferentes. E tudo isso tem que estar na cabeça do professor, do instrutor, ele tem que estar pensando assim, pô, como meus alunos são? Meus alunos são pessoas que veem mais, que entendem mais quando eu pedalo bem. Meus alunos são alunos que entendem melhor o que eu falo, ou eles são pessoas que sentem melhor a posição. Então, nós temos 3 tipos de aluno. Para o cara demonstrar uma boa técnica e para o aluno entender bem isso, depende de como o aluno entende. E se ele é um professor, durante a aula ele vai ter os 3 tipos de aluno, ele vai ter que ser bom nas 3 coisas. Ele teria que ser bom falando, ele teria que ser bom pedalando e ele teria que ser bom também em dicas onde faria com que o aluno sentisse aquela boa posição, que ele está na posição correta. Porque senão, se ele falar de uma forma só, ele corre o risco de atingir um tipo de pessoa só. Então, imagine o seguinte, ele pedala muito bem, ele alcança aquelas pessoas que olham, que veem ele melhor. Ele fala muito bem, ele tem boas dicas, mas são dicas descritivas. Ele vai ouvir, aquele que ouve bem, ok, mas se ele não pedala bem, o que vê não vai. E aquele que precisa sentir, né, que é o famoso aluno sinestésico, esse cara, ele precisa de um pouco mais das duas coisas. E dessa forma, ele acaba precisando de outro tipo de dica. Então, ele vai precisar fazer de tudo um pouco para ele conseguir ter uma grande aula, já que o nosso objetivo aqui é ajudar ele a ter uma grande aula, certo? Sim, excelente. Perfeito. E aí, trazendo para o pedal que a gente está falando, como é que a técnica da pedalada ela pode ser influenciada pelo tipo de material pedal que a gente usa na nossa aula? Cara, esse aí também é uma pergunta bem legal, porque assim, ó, qual é a tecnologia hoje mostra que quanto mais perto do eixo do pedal você está, então, por exemplo, você tem um pedal, quanto mais perto o seu pé está do eixo do pedal, mais chances de você ter uma pedalada mais eficiente, mais chances de você ter uma pedalada mais redonda, vamos dizer assim. Então, hoje, quando a gente pedala de tênis, a gente fica meio longe do eixo do pedal. Afinal, o pedal ele é mais resistente, ele é maior, a gente fica mais longe. Quando a gente coloca a sapatilha, a gente tende a ficar mais perto do eixo do pedal com o taquinho. Mas tudo também depende do tipo de pedal, porque nós temos pedais mais simples, mais baratos, onde você fica um pouco mais longe.
e mais caros, ou até de materiais como titânio, carbono, onde você fica bem perto do eixo. Então, o que influencia 100% é a distância que você está. Quanto mais alinhado com o eixo do pedal, melhor. Isso vai fazer com que você pedale muito melhor. O tipo de sapatilha, nesse caso, aí, interfere alguma coisa? Sendo de mountain bike ou speed? Se falar que interfere muito, é mentira. Né? Se interfere muito, é mentira. O que vai interferir, né, nesse tipo de... Quando você usa uma sapatilha de mountain bike ou de speed, às vezes a de mountain bike ela é um pouco mais reta, enquanto a de speed ela tem uma curva no pé um pouco mais acentuada, que deixa você mais confortável até. São coisas diferentes, como o Vini está mostrando ali, né? São coisas diferentes. Dependendo do modelo, elas têm qualidade muito parecidas. Vamos supor, você pegar da mesma marca, você vai ter qualidades parecidas. Mas quando você pega de marcas diferentes, algumas são mais eficientes do que as outras, como sola de carbono, velcro, 2 velcro, 3 velcro. Então, a sapatilha pode influenciar, mas o tipo depende. Tem aluno que gosta de ir andando de casa com a sapatilha ou andar com a sapatilha dentro da academia, vai ter que ser de mountain bike. Eu só uso sapatilha de speed porque eu uso as que eu pedalo na rua para dar aula, né? Então, não faria tanta diferença assim, desde que ela seja muito boa, né? Entendi. Mas, no caso, uma indicação aí, você indicaria alguma para um aluno iniciante? Speed. Assim, a primeira coisa que eu pergunto pro cara quando ele vai comprar uma sapatilha é tipo, quanto você quer investir, né? Porque hoje virou um grande investimento. O Vini ganhou uma esses dias pelo preço que ele pagou, porque, velho, eu fui comprar não, né? Eu vendi uma de entrada pro Beto, treinador lá de Maceió. Cara, de entrada da Specialized custa R$ 720. De entrada. Entendeu? Então, eu gosto mais da Speed pela posição do pé e porque eu gosto de usar o pedal de Speed, que tem o taco maior. Por isso que eu prefiro usar a sapatilha de Speed. Afinal, na minha bike só ando eu, então não tem porquê. Agora, tem academia que você precisa dividir a bike com outros professores e aí todo mundo acaba usando de mountain bike porque é mais fácil. Sim. Né? Mais fácil, mais barato e tudo mais. Né? A ideia é ajudar todo mundo, né? Pegando esse gancho aí das bikes de academias que acaba compartilhando, eu tô até aqui com o pedal que vem na bike, que ele vem com esse firma-pé, para quem está no YouTube. Quem não está no YouTube, depois corre lá para ver esse Quem está pedal. ouvindo o podcast, corre lá no YouTube, Universo do Ciclismo Indoor, e dá uma olhada no pedal que o Vini está mostrando. Esse aqui é o convencional, que normalmente vem nas bicicletas mais simples. Algumas vêm com o encaixe do lado de Pedal cá. duplo, né? Pedal duplo, que aí que você tem a possibilidade de estar clicando ali. Estes pedais que são duplos, em teoria, penso eu que eles devem ser específicos para o ciclismo indoor. Eles são bons ou você acha que é melhor a gente partir para o específico, que seria, por exemplo, no mountain bike, esse daqui, que também é duplo? O Vini desmontou todas as bikes deles Pra pro vídeo mostrar. hoje, gente. Vá pro YouTube ver que o Vini desmontou Vale as a pena. bikes. O Vini desmontou as bikes lá na casa dele para mostrar os pedais hoje. Nem eu tenho todos esses pedais. Manda aí, Vini. Mas o que você acha melhor? Ter um pedal ou confiar no da academia? Cara, vamos lá. O que eu, com todos esses anos aí pedalando, eu vi, né? Eu vi muito pedal quebrar, né? Um pedal mais simples, às vezes, porque a pessoa pesa um pouco mais, ou por causa do desgaste do dia a dia, né? Então, claro que algumas marcas, os pedais são muito bons. Por exemplo, né? Se eu tenho da Stages que veio na minha bicicleta, que eu não tirei nem do plástico ainda, cara, ele é mega reforçado. Então, eu confio, o pedal é bom. Mas por que ter o pedal duplo na academia? Porque tem gente que não tem sapatilha, só por isso. Né? Como a ideia da aula não é uma aula para ciclistas, então a pessoa que não tem sapatilha consegue ir lá fazer RPM, consegue ir lá fazer sprint, consegue ir lá fazer ciclismo indoor, spinning, na Spin Soul, na Velocity, enfim.
apesar que as boutiques todas, né, entregam sapatilha, né, para os alunos fazerem aula. E dessa forma, cara, a ideia é estimular o aluno a usar, mas caso ele não queira, ele também pode fazer aula, né? Mas existem pedais duplos para academia que são muito bons. Ó, só para vocês terem noção, eu tenho um professor amigo meu de BH, está comprando um pedal da Stages triplo. Ele é firma-pé, mountain bike e speed. Nossa. Só que custa R$ 1.000 o pedal. Né? Então ele falou, pô, tu não, pedal é caro. Mas é o melhor que tem. Então, tipo, e outro, você tem 3 funções. Então, se você fosse comprar 3 diferentes, faz as contas. Exato. E, Tonon, quais são aí as primeiras sensações de quem troca o pedal simples por um pedal para usar sapatilha? Você fala quem começa a usar sapatilha e Quais são as primeiras sensações que o aluno tem ao trocar? do Não só o tênis aluno para a também, sapatilha, né? não só o aluno, Também, o também o professor também, professor. né? Então, do tênis para a sapatilha, né? Isso. Cara, eu adoro falar sobre isso, né? Primeira coisa é ele vai sentir que parece que é mais difícil. É muito engraçado, porque todo aluno que compra uma sapatilha, ou professor que começa a usar a sapatilha, ele acha que ficou mais difícil treinar, ou fazer aula, ou dar aula. Por que isso? Porque ele acaba colocando mais resistência na bike. Porque o pedal com a sapatilha clipado, ele tem a condição de trabalhar mais músculos da perna. Trabalhando mais músculos, ele tem a condição de ter mais força. Aquela resistência que antes era só para empurrar, né, que ele usava só a fase de empurrar o pedal, agora ele começa a empurrar e puxar com a sapatilha. Isso faz com que ele consiga pôr um pouco mais resistência. No final da aula, ele está mais cansado. Então, a primeira sensação é, nossa, é mais difícil. O que eu mais ouvi em 20 anos foi, é mais difícil pedalar com sapatilha do que sem. Mas é claro, porque você coloca mais resistência. Colocando mais resistência, você com certeza terá uma aula um pouco mais intensa. Né? Essa é a primeira sensação. Isso é o que eu ouço em 20 anos dando aula em academia. E vamos lá, professor que vai fazer a super capacitação aí no fim do mês, ele começa a treinar e tal. Qual que é o momento que você acha que ele deve fazer uma transição do tênis para a sapatilha? Pô, cara, olha, é assim, ó. o, o, o Vini estava comigo nessa, né, naquele podcast que a gente gravou sobre bermuda, né, cara? E olha que engraçado, você perguntou quando que ele deve começar a usar sapatilha, né, meu? Depois que ele tiver uma boa bermuda. Acho que essa seria a primeira regra. Então, primeiro ele compra uma boa bermuda. Aí, quando ele puder, imediatamente ele compra uma sapatilha. Então, não, eu vou fazer a capacitação. Eu tenho grana para comprar sapatilha. Compra amanhã. Compra a sapatilha amanhã. A sapatilha, meu, a bermuda do pé. Do jeito que a bermuda protege o quadril, protege a parte pélvica, protege toda essa região, a sapatilha protege o pé. Muita gente que treina muito pesado, ciclismo indoor, cara, tem dor na sola do pé, porque o tênis é mole e ele dobra. E aí dói o meio do pé. Ele começa a usar a sapatilha, não acontece mais. Então, a sapatilha, além de aumentar a performance, previne alguns tipos de, vamos dizer assim, lesão, entre aspas, né? Mas a sapatilha, cara, eu falaria assim, ó, compra a sapatilha agora. Se você pode, claro. E se o pedal da academia também te oferece a possibilidade de você treinar com, né? Então, precisa das duas coisas. Dando sequência nessa, beleza, o professor resolveu estar com a sapatilha e o aluno começa a olhar. Negócio aí parece que está interessante. Como é que a gente fala para o aluno comprar a sapatilha? Porque tem a possibilidade desse aluno depois, não quero mais fazer essa aula, e fica com a sapatilha, tipo um elefante branco dentro de casa, entendeu? Sim, sim. Tá. Como é que a gente pesa essa situação de falar para o aluno, compra a sapatilha, quem é o aluno que a gente deve incentivar a comprar, em que momento, como é que a gente faz isso? Cara, o aluno ele passa por diversas fases dentro da aula, né? Ele vem para a aula para conhecer, né? Ele vem para a aula para conhecer, ele é aquela pessoa que senta lá atrás, que você tem que... Ele é muito mais
ele entende muito mais o que ele vê do que o que você fala, né? Você já viu aquele aluno novo que entrou na sala e você fala assim, ó, pô, ele não entende nada do que eu falo? Não, ele não entende nada do que você fala. Ele enxerga você bem. Porque ele está ali, se familiarizando com a modalidade. Aí depois, cara, você tem um aluno que vai começando a mudar de fase. Porque o aluno que chega, como você me deu de exemplo, e fala assim, ó, Antônio, eu gostaria de comprar uma sapatilha, o que você acha? Ou o que é a sapatilha? Para que ela serve? A frase que eu sempre disse é, meu, a sapatilha faz você usar 70% mais músculos do que você usa atualmente. Nisso o cara já fala assim, pô, eu quero. Mas se ele falou eu quero, ele já está num outro level. Ele já está se interessando mais pela modalidade. Ele já está buscando saber mais sobre a modalidade. Ele já está buscando mais resultado com a modalidade. E isso ele já está num love, ele já está começando a aumentar. A hora que ele compra a sapatilha e você, como instrutor, professor, sei lá como é que chama o nome de quem vai estar lá na frente dando aula, você começa a dar dica e ele sente, ele começa a melhorar e começa a apaixonar mais ainda pela modalidade. Dessa forma, ele automaticamente olha e fala assim, eu vou fazer aula pro resto da vida? Ele não abandona. Cara, eu tenho inúmeros exemplos. Eu tenho aluno que saiu da minha academia, foi para outra academia e chegou lá, não tinha onde prender o pé dele na sapatilha e ele voltou para fazer aula comigo, porque, cara, ele falava, cara, eu comprei a sapatilha, eu queria usar no clube lá que eu era sócio, no clube não tinha pedal duplo, eu voltei para a academia, porque no clube ele não pagava mensalidade, ele já pagava, né, mensalidade do clube. Então, cara, eu falo, a frase dos 70% sempre é legal, e você vai trabalhar muito mais músculos, por isso que o aluno, eu incentivava. Os meus alunos, 85% deles usavam sapatilhas. 85%. Aqui no clube, quando eu dei aula lá, a gente não conseguia, era um ou outro que tinha sapatilha, e aí tinha que incentivar o cara a comprar o pedal também. Aí o cara ia para a aula, levava o pedal, eu trocava o pedal do cara, botava, tirava de volta, meio trabalhoso isso daí. O que é normal, né, Vini, é a gente incentivar o cara, né, o gestor a comprar o pedal duplo, né? Não tantos, eu conheço muitas academias que faziam isso. O professor a gente sempre indicou. Aí o professor ia fazer o treinamento, comprava o pedal, colocava na bike dele. Aí acontecia isso. O aluno ia e perguntava, professor, eu queria usar uma sapatilha igual a sua. Aí o professor ia falar para o gestor, tem 2 ou 3 alunos, sei lá, 4. Ao invés de trocar 20 pedais duplos, que não são baratos, né? Um pedal duplo hoje deve custar em torno de, sei lá, 300, 400 reais, o cara ia e comprava 2. E aí depois ia aumentando. De 2 em 2, cara, a cada 2 meses ele pagava os 2, 4 meses ele pagava os 2, aí ele ia comprar mais 2, ele ia comprar mais 2 até a sala tá cheia. Porque não é, eu tinha, né, aula 100% sapatilha, aula cheia e 100% sapatilha. Mas todas as minhas bikes eram pedal duplos, 100%. Né? Mas aonde não tem, o aconselhado é isso, né? Você tem que ficar tirando o pedal, cara, fria, porque a chance de você estragar um pé de vela, a chance de entrar meio torto a rosca, cara, eu não aconselho professor nenhum, professor não fica fazendo isso. O Vini tinha uma certa experiência, você às vezes sem essa experiência pode vir a comprometer o equipamento da academia, o que com certeza vai comprometer seu salário depois que você vai ter que pagar. Com certeza. E saindo um pouquinho aí do tema aí, sapatilha, pedal, eu queria saber, Vini também e todos os outros professores que estão acompanhando a gente, qual que é a importância do core no ciclo do pedal? Nossa, gente, ó, vê lá, isso aqui, ó, a importância do core no ciclo do pedal, isso aí dá 20 episódios, né, meu? 20 episódios. Cara, o core, ele é o responsável por manter você firme em cima da bike. Essa é a principal função, né? Por isso que a gente dá dicas de tronco, mão, tronco e quadril. O aluno tem que saber essas coisas. E aí, o core, né, que é a musculatura que está toda ali. Eu gostava de uma definição que davam, né, que falava corta cabeça, corta braço, corta perna, o que sobra é core.
né? Então, toda a estrutura, glúteo, paravertebral, cintura escapular, abdominais, seja eles oblíquos, externos ou toda a musculatura profunda, tudo isso ajuda você a pedalar melhor, porque ele mantém você estável, né, firme em cima da bike, e isso faz com que você consiga ter melhores posições e uma melhor eficiência muscular enquanto você pedala. Mas é uma longa história, né? Faz pergunta aí que, essa história, cada fase, cada tipo de posição vira uma conversa sobre essa. Resumidamente, Para o aluno entender. Resumidamente, é isso, entendeu? dando uma sequência na pergunta que a Bianca fez, da importância do core no ciclo do pedal, o professor novato de ciclismo indoor vai olhar, vai ver, vai ouvir o podcast, vai ver no YouTube. Ciclo do pedal, o que é ciclo do pedal? Cara, ainda bem que você lembrou isso. Pô, é a coisa que eu mais gosto quando eu faço aula com o pessoal lá do Érico Rocha, que assim, ó, eles explicam tudo do zero, né? Se você está assistindo agora esse vídeo no YouTube ou ouvindo esse podcast e é novato, cara, então não. Vini, Bianca, o que é ciclo do pedal? Ciclo do pedal, gente, é cada volta. Ó, se você não está vendo no YouTube, vai para o YouTube ver, porque eu estou fazendo com a mão. É cada volta completa que o pedal dá na hora que você pedala. Então, você empurra o pé para frente e faz um círculo, não faz a hora que você está pedalando? Você que está ouvindo aí, você que está vendo. Esse é o ciclo do pedal. Um ciclo equivale a 12 horas, né? A gente divide em horas também, então nós temos um ciclo de pedalada, ou ciclo do pedal, a cada vez que você gira completo o pé, seja começando de baixo, de cima, whatever. O importante é um giro completo do pedal, do pé no pé de vela, no pedal. Muito boa, Vini. Obrigado aí por facilitar a vida dos novatos que estão ouvindo. Afinal, esse podcast, esse vídeo, isso aqui é para ensinar todo mundo, quem já sabe e quem ainda não sabe. E assim, ó, como que o professor saberá que ele precisa melhorar a técnica? Cara, na minha opinião, vamos lá, vai. Quando que o professor vai saber que ele precisa melhorar a técnica? Ele precisa O que melhorar ele a deve técnica. fazer para melhorar também? Boa. Então agora ficou mais fácil ainda. Sempre. Ele tem sempre que estar treinando. Ele tem sempre que estar treinando. Ele tem que estar vendo grandes professores, instrutores ou ciclista pedalar. Ele tem que estar ali atento o tempo inteiro. Ele pode, hoje, ele tem que ver e tentar reproduzir de uma forma onde ele só copia e depois aprender por que cada posição, por que cada mão, enfim, por que o cara está daquele jeito. Quando começou-se uma discussão muito grande sobre ciclo pedal, né, que isso é uma coisa muito mais intensa, né, falando sobre fase de empurrar, puxar, qual é mais forte, qual é mais fraca, eu fui analisar vídeos de ciclistas do Tour de France, para ver o que eles faziam com o pé, porque os caras falavam que tinham que fazer um negócio com o pé. Eu falei, cara, não é possível. Eu vou ver os melhores do mundo fazendo isso, para eu entender se o que eles estão falando é verdade ou mentira. E, é uma puta mentira, muita coisa que falam e fazem por aí, que é como baixar o calcanhar, como puxar o calcanhar para cima. Cara, isso é um absurdo. Se você for ver os melhores ciclistas do mundo pedalando, nenhum deles fazem isso. É tudo natural. Então, a melhor forma... primeira pergunta, quando que ele sabe que ele tem que treinar? Ele tem que treinar sempre. E a segunda pergunta é como ele faz para melhorar, meu? Buscando mais conhecimento sobre cada coisa e pondo em prática. E aí eu vou abrir para 2-1-2-2, né? 2-1, pratique muito antes. 2-2, depois de praticar, comece a ensinar. Se você não sente, não ensine, porque você não vai conseguir dar sentido para aquilo, e aí se bobear vão te perguntar e você não vai saber nem responder, por quê? Aí fica pior do que se você não soubesse pedalar direito, né? Isso é o que eu falo sempre para as pessoas que eu ajudo aí.
E nesse sentido aí, dessa pergunta da Bianca, eu posso dar o meu testemunho agora, em relação ao que eu estou passando com o RPM 90. Eu fiquei muito tempo fora do sistema e eu comecei a folhear a coreografia para entender e pedalar todos os dias, lendo o que está em cada ponto que é para ser feito. Eu já consigo hoje pedalar sem a coreografia, sem estar vendo, ouvindo apenas a música, eu já identifiquei os meus pontos, e eu comecei a colocar a bicicleta também na frente do espelho, para eu me ver Boa. por conta da posição do braço. Eu tenho muito a questão de abrir o cotovelo. Eu sempre lembro do Tonon falando, fecha o braço, cotovelo para baixo. Uhum. Você vai se vendo, você vai se enxergando na hora que você está pedalando, você começa a ver certos certos erros na sua São postura vícios, né, cara? São vícios, são é, pequenos vícios. e Agora, você uma acaba não coisa, conseguindo melhorar. Vini, isso foi um ponto da virada para mim da aula online. Por quê, cara? Eu estou me vendo o tempo inteiro também. Que antigamente, gente, beleza, eu tenho uma noção corporal um pouco melhor, mas para aquele professor que está começando, ele não tem noção corporal nenhuma. Mas às vezes, se ele já foi ciclista alguma vez, ou ele era aluno há muito tempo de um excelente professor, pode ser que ele tenha. Mas, cara, dar aula online para mim possibilitou eu todos os dias me olhar dando aula. Porque eu deixo a minha janelinha do Zoom e as janelinhas dos meus alunos abertas. Então eu conseguia ver eles e me ver ao mesmo tempo. Então, coisa que antes no passado eu tinha que me filmar o tempo inteiro. Aí, tipo, eu posso filmar minha aula que eu dei online, eu não posso exibi-la, lógico, né? Isso é uma coisa de proteção, de autoria musical, mas eu posso assistir e ver meus erros. Então, eu posso, se eu quiser filmar toda a aula que eu dou no Zoom, eu posso. E aí, lógico, eu não vou usar ela para fins comerciais, mas eu posso me avaliar o tempo inteiro. Então, se filmar ou pedalar na frente do espelho, como o Vini disse. E, muito bem lembrado, Vini, depois eu preciso te falar um negócio sobre isso aí que você falou, muito importante, mas para você depois. Não, você me lembrou de uma coisa. Fala aí, Bianca, nada como acender uma luzinha aqui. Flix. Deu acender uma luzinha aqui. E aí? Bom, por hoje tá Super encerrado. respondido, né? Super respondido, muito bom. Gente, para vocês que estão ouvindo esse podcast, vocês perceberam que ele tem um tamanho menor, a ideia é essa mesmo, a ideia é que ele fique entre 30 e 45 minutos, que são os formatos de aula que nós temos de Ciclismo Indoor, 30 ou 45 minutos. E aí, que você, sempre que você ouvir esse podcast, cara, tem papel e caneta na mão, ou se você conseguir acessar seu bloco de notas, porque às vezes uma dica, um insight que você tem, manda a pergunta para o Vini, manda a pergunta para a Bianca lá no Instagram, @Vinícius Tubarão. e B.Borges com 3 S. B.Borges. São muitos 3 S's, S. entendeu? Então, manda, às vezes você ouviu um negócio e falou, cara, não entendi muito isso. Manda para o Vini, porque nós podemos fazer um episódio só sobre isso, falando só sobre esse tema. Porque tem muita coisa para ser falada. Muita coisa para ser falada sobre ciclismo indoor, muita coisa sobre ser falada sobre empreendedorismo no ciclismo indoor, muita coisa para ser falada é como você ter uma super aula cheia ou aumentar seus resultados dentro da sala de bike. E esses dois aí, podem ajudar vocês o tempo todo. Manda pergunta para eles e a gente transforma num episódio do Aprendendo sobre Ciclismo Indoor. Fala aí. Bora Cada dia junto. melhor, né? Para frente e para cima sempre. Então, nos vemos no próximo episódio, toda quarta-feira, entre meio-dia e 1h. É isso, né, Vini? Entre meio-dia e 1h, toda quarta-feira, um novo episódio do Aprendendo sobre Ciclismo Indoor, junto com a queridíssima Bianca Borges. e o meu grande amigo Vinícius Tubarão. aqui, Cláudio Tonon. Nos vemos na próxima quarta-feira, gente. Vamos começar a fazer um negócio assim, vamos tirar uma foto no final, aí todo mundo vê no YouTube e a gente posta. Vamos tirar foto, ao vivo e a cores, para todo mundo ver. Olha lá. Yeah! Tchau, gente. Até semana que vem. Fui! Valeu, falou!